quando ela foi lançada, e ela foi lançada pela plataforma Binance, perfeito? É uma cripto da própria Binance. A Binance ela foi então constituída em 2017 e aí primeiramente ela era sediada em Xangai, na China, e depois com o aumento ali de um pouco das regulamentações, coisas nesse sentido, em 2018 então a companhia se mudou para Malta, também por questões fiscais que lá são um pouco melhores, perfeito? Então a Binance ela quis lançar a sua própria cripto ali em meados de 2018, pelo fato de trazer benefícios para os usuários. Ela queria então com que os usuários que tivessem BNB em custódia pagassem menos taxas nas transações. Então, costumo dizer que seria basicamente um utility token. Era um token que primeiramente ele foi formado dentro da rede da Ethereum, o RC20, o famoso RC20 conhecido aí por todos vocês, que sabe que a maioria dos tokens hoje são constituídos na rede da Ethereum, mas a ideia era que ela fosse para a sua própria rede, a Binance Chain, e provavelmente você já deve ter pensado, a Binance Smart Chain tem alguma coisa a ver? Sim, mas depois a gente chega lá, tá? Então ela migrou para a sua própria rede, a Binance Chain, em 2019. Falando um pouquinho aqui do fundador da própria Binance, o nome dele é Changpeng Zhao, nomes difíceis de serem falados por brasileiros, né? Não vou tirar o mérito aqui, mas é algo nesse sentido. O editor vai colocar aqui também o nome dele aqui embaixo para você dar uma olhada. Então ele tem uma cidadania chinesa e canadense e ele é conhecido no Twitter como o CZ, o famoso CZ, perfeito? Ele tem uma carreira que envolve tecnologia, mercado financeiro, mas o mais engraçado é que no início da sua carreira ali no Canadá, ele começou trabalhando como atendente de McDonald's. E hoje, pasme, ele é um dos criptobilionários, dos maiores criptobilionários do mundo. Talvez um dos caras mais ricos do mundo aí por conta da sua fortuna em cripto. E ele era atendente do McDonald's. Ele foi formado então em ciência da computação, fundou diversas outras empresas e até que em 2017 ele fundou então a Binance, perfeito? É engraçado dizer, esse cara ele realmente acredita no mundo cripto. Ele fez uma entrevista com a Bloomberg e perguntaram para ele quais outros ativos ele tinha e ele falou que ele é 100% cripto. Ele mantém o mínimo possível em fiat, né, moeda fiat, simplesmente para pagar contas e coisas que não conseguem ser pagas em criptomoedas, porque ele sempre quer utilizar criptomoedas como forma de pagamento, um verdadeiro skin in the game, certo? Na época do seu lançamento foi feito através de um ICO, onde 100 milhões de tokens foram vendidos em 20 dias e eles levantaram em torno de 15 milhões de dólares. E sabe quanto que o BNB foi lançado naquela época? 15 centavos de dólar. Pasme, eu conheço a BNB desde essa época, desde que ela valia muito e muito pouco. E depois deles emitirem então esses 100 milhões de tokens, os próprios desenvolvedores emitiram mais 100 milhões, aonde eles usaram para pagar fundadores, investidores anjos, mas então a quantidade máxima, o supply máximo de BNB no mercado ficou fixado então em 200 milhões de tokens, perfeito? Então a BNB existe um supply máximo, ou seja, a oferta não pode aumentar. Você não consegue inflacionar o número de BNBs no mercado. E no início a BNB ela fazia um mecanismo chamado burn, ou seja, sua oferta não pode aumentar, mas ela pode diminuir. E através do burn, então, a Binance planejava pegar 20% do seu lucro líquido e recomprar esses tokens de quem estava vendendo no mercado e fazer o chamado burn, a queima desses tokens. 25 milhões de tokens foram então queimados, mais alguns, e hoje nós temos em torno de 170 milhões de tokens BNBs em circulação, proveniente do burn que aconteceu, mais propriamente dito, ali na época de 2019, onde foi queimado bastante dos seus tokens por conta dos lucros. Hoje em dia não faz mais sentido o burn, porque a Binance ela tem tanto lucro que daqui a pouco não teria nem BNBs mais no mercado. Sem contar que dessa forma a própria BNB pode ser indicada de uma certa forma
como um token, um security token, o qual pode fazer com que alguns regulamentadores não gostem dessa proposta. Então, a partir daí, então, não é feito mais o burn dos tokens da BNB, e aí sim é utilizado na Binance Smart Chain de alguma outra forma. Para você ter uma ideia, a Binance Smart Chain, então, é um blockchain paralelo da Binance Chain, e ele tem como propósito abrir a possibilidade de recursos mais avançados, como smart contracts, perfeito? A Binance Chain, então, ele se mantém muito mais rápido e muito mais barato o custo das transações, que é essencial para alimentar toda a plataforma da Binance. O BSC, ou Binance Smart Chain, independente de como você quer falar, ele possui um white paper exclusivo, é separado da Binance Chain, e ele foi lançado em abril de 2019. Talvez você tenha se perguntado, nossa, eu achei que tinha lançado em 2021, porque eu só estou sabendo agora. Pois é, acabou que nesse momento, como existem diversas aplicações descentralizadas no Ethereum, e o Ethereum vem tendo problemas no sentido de taxas caras, taxas nesse sentido, o BSC ele acaba ganhando bastante destaque. Até mesmo porque, num período para cá, a Binance acabou, entre aspas, bloqueando os saques de Ethereum e forçou a galera a utilizar o Binance Smart Chain. E particularmente eu já usei o BSC, o Binance Smart Chain, e é realmente muito mais barato que o Ethereum. Você paga em centavos de dólar nas transações, pode fazer as mesmas coisas que você faz no Ethereum, mas é muito mais barato e muito mais rápido que o próprio Ethereum. Mas qual é a desvantagem em relação ao Ethereum? É que hoje boa parte das aplicações ainda está em Ethereum e até que exista de fato uma grande migração para o BSC, talvez leve algum tempo. Mas é possível sim. Até por esse motivo que a BNB ela cresceu muito nos últimos meses, pelo fato da utilização dessa rede. Quanto mais pessoas estão utilizando a rede, mas elas demandam de BNB para fazer staking, para fazer wild farming, para fazer qualquer outro tipo de aplicação, seja utilizar o próprio PancakeSwap para fazer swap de tokens através da Binance Smart Chain, da própria Binance Chain também. Então, eu particularmente gosto do projeto. Eu achei muito legal que hoje você consegue criar uma carteira da Binance Smart Chain, vincular ela com a sua conta da Binance, e os saldos eles são automaticamente transferidos para uma outra wallet aonde você detém as suas chaves privadas. Então isso te dá uma segurança a mais a não deixar os fundos dentro da corretora. Sem contar que, puxa, é muito bacana você poder ter outras alternativas a não ser o Ethereum, mais baratas e que vêm com uma proposta melhor. Até por esse motivo que eu acho que o Ethereum está se coçando para conseguir melhorar essa questão de custo, rapidez e outras coisas que eles precisam. E uma outra coisa que eu gostaria de falar da BNB, mas antes de a gente falar a respeito deste outro detalhe, já aproveita, deixa nos comentários aqui se você tem BNB ou não tem BNB. Tá? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu quero medir quantos de vocês gostam do projeto ou não gostam do projeto. Até para futuramente, quem sabe, a gente fazer alguma coisa em parceria com a Binance. Então, hoje, falando de BNB, falando de Binance Smart Chain, a gente tem que entender que a Binance Smart Chain ela é algo que já existe há um certo tempo, não tanto quanto o Ethereum, não tanto quanto outras criptos, mas é um projeto promissor. Um outro detalhe só que eu me atentaria aqui é que é o fato de hoje a Binance ser muito grande e particularmente existem estudos que mostram que mais de 50% de todos os bitcoins em circulação estão na conta da Binance. Ou seja, está muito centralizado os saldos hoje na Binance porque as pessoas não estão tirando os saldos das corretoras. Então eu ficaria um pouco atento com a própria Binance, no sentido de vai que acontece alguma coisa com a corretora, perfeito? Mas hoje é uma das corretoras mais seguras, é a corretora que mais movimenta dinheiro aí no mundo inteiro e eu tenho certeza que eles prezam pela segurança. Mas é um fator a ser levado em consideração na hora de investir. Felipe, você tem BNB? Sim, eu tenho BNB, pretendo fazer hold delas por muito mais tempo. Eu acredito que ela vai aí dar um pouco de... vai complicar um pouco o lado da Ethereum no sentido de vai fazer com que a Ethereum aí se desenvolva ainda mais rápido, Ethereum 2.0 e outras aplicações, para poder superar a BNB.